Zini. O Leonardo está fazendo pós-doc conosco aqui. Começou esse ano, né, o pós-doutorado, e a gente espera que ele fique esse ano e mais o ano que vem. O Léo é formado na Unesp de Rio Claro, fez o seu mestrado e doutorado, principalmente trabalhando com a professora Senira. É um profissional assim, de altíssimo nível. Eu tive a oportunidade de participar da banca de doutorado dele, né? Inclusive fiz o convite para ele vir para trabalhar conosco aqui. Concorreu também num processo de bolsa aqui de pós-doutorando. Trabalha na área de geomorfologia, tem um pé forte, é geógrafo de formação, tem um pé forte trabalhando na área ambiental com solos também e com geoprocessamento, nas áreas urbanas, e é o que ele vai falar hoje, cujo tema do seminário dele é por uma geomorfologia geográfica, né? A prática da geomorfologia urbana na reprodução da cidade. Então, é um tema que eu também gosto, porque todo mundo sabe que eu trabalho nessa parte, na área da geomorfologia, né, e áreas próximas, e não só para nós, para quem trabalha na área física, área ambiental, mas quem é geógrafo, trabalha nas áreas das humanidades, né, o tema é bem pertinente, foca essa questão da produção da cidade também, né? Então, é juntar os dois elementos fundamentais do que nós trabalhamos dentro da geografia, né? Os elementos da dinâmica da natureza com a dinâmica da sociedade, né? Então, Léo, eu te agradeço como vice-coordenador do programa de pós-graduação, né? O aceite tu ter tá ministrando esse seminário, que não é só para os alunos do doutorado, mas também tem alunos do mestrado, da graduação, e tem colegas também, professores, né? E outras pessoas que eles vão entrando, né? Dentro do seminário para assistir, né? Então, desejo um ótimo seminário. Tu tem aí em torno de 1 hora e meia para poder falar, né? E depois aí a gente abre para as perguntas, para os questionamentos dos colegas, né? Espero que vão fazendo também, tá bom? Então, antes de começar, eu vou gravar para a gente depois deixar disponível, né? Para que outras pessoas possam assistir também, né, o seminário, tá bom? Então, eu vou abrir aqui, fazer a gravação e eu te passo a palavra, né? Você está gravando, a palavra é tua. Muito bem, boa tarde aí a todos. Queria agradecer aí a presença de vocês, né? Agradecer a oportunidade ao professor João e ao professor Everaldo, aí, coordenadores da pós, que abriram aí esse espaço para a gente poder dialogar um pouco a respeito desse assunto, né, da geomorfologia e das ações humanas, antrópicas, atuando sobre o meio ambiente. Talvez o título, né, tenha gerado um pouco de curiosidade aí por parte de alguns, né? O que seria talvez essa reprodução? O que um geomorfólogo aí às vezes, né, pode pensar desse jeito? Está falando desse conceito da reprodução, mas a gente vai tentar ao longo aí da fala, ao longo desse seminário, juntar essas peças, né, e espero que clareie um pouco aí essa ideia daquilo que eu venho trabalhando e construindo aí um pouco ao longo do tempo, né, da jornada, sobre como olhar para esse ambiente, né, o ambiente urbano, os trabalhos da geomorfologia, né. Eu peço aí também, às vezes, já antecipadamente um pouco de desculpa, assim como o Fernando. Eu tenho também um pequeno aqui em casa. Qualquer intercorrência, não se assustem, hein, gente, por favor, né? Peço essa compreensão aí de vocês. Um outro ponto que eu queria levantar antes de começar, assim, propriamente dito, a fala, é em relação aos textos. Foram disponibilizados alguns textos para vocês. Esse texto, ele faz parte também de uma outra proposta que seria, né, desse seminário, juntamente com a professora Senira, que trabalharíamos mais profundamente a questão dos mapeamentos. Porém, eu, como pensando
nessa pluralidade aí de pessoas, né, de alunos que estariam aí conosco, pensando que seria um evento da pós, eu mudei um pouquinho o foco do que seria esse seminário, dessa ideia inicial, para uma fala mais abrangente e tentar ao máximo abarcar aí, né, compreender as áreas. Às vezes aí o pessoal da urbana, né, o pessoal da cartografia, né, das ciências sociais, e talvez pensar na questão, vai falar só da geomorfologia e do relevo e toda aquela coisa. Então eu pensei em tirar um pouco desse foco e tentar trazer o máximo possível de abrangência. Afinal, né, a geografia, eu vejo a geografia como essa proposta, e tentar ajudar um pouco a evolução e o crescimento aí, a caminhada acadêmica de todos, né? Todo mundo. Lembrando que temos gente aí do mestrado, graduação, então são diversos níveis aí que a gente pode dialogar legal, trazer uma proposta bacana, né? E conversar, enriquecer bastante esse nosso momento, né? A gente está aprendendo com tudo isso, né? Com esse sistema assim online, com esse sistema virtual, tudo muito diferente, tudo muito novo, e isso gera um pouco de dúvidas, incertezas, mas a gente, com fé, a gente vai caminhando, né, sempre para frente e sempre nos adequando aí. Muito bem, eu vou compartilhar a tela para começar, aí não vou ver mais vocês, né, vou ficar só na minha tela, vocês me interrompam, por favor. E qualquer problema que tiver tendo aí. Viram? Só um minutinho. Olha o cachorro. Viram a tela? Espera aí. Não, Léo, ainda não. Então tá. Tela inteira. Agora sim. Agora está abrindo. Muito bem. Aí, agora abriu. Então, a princípio, eu queria trazer os conceitos principais aí da geomorfologia, a evolução, né, do pensamento geomorfológico dentro não só da ciência geográfica, mas ela em si. Falar um pouquinho sobre os preceitos teóricos e metodológicos que a gente trabalhou e que lá Rio Claro também tem trabalhado um pouco com isso, né? Relacionar isso com a análise da cidade, geomorfologia urbana, a gente vai trabalhar um pouco com esses conceitos. E por fim, já caminhando para o final, a gente falaria um pouco dos estudos de caso e os mapeamentos, as análises que temos feito em relação a esses problemas. Né? Então, vamos lá. Essa é uma parte que eu queria não me atentar muito, né? Demorar apenas rapidamente. E, João, eu sei que vou pedir licença, seu nome vai estar em diversos slides aqui. E algumas citações eu peguei já há muito tempo, não foi de agora não, né? E por coincidências aí, não sei, com certeza não, coincidências do destino, mas é um prazer estar aqui em Prudente, trabalhando com todos vocês aí, né? Bom, então basicamente eu queria trazer essa proposta, né? Essa divisão, não divisão, mas como que a geomorfologia ela se comportou ao longo da sua construção de conhecimento, de preceitos. A gente tem duas escolas, basicamente, né? Então, aqui a escola alemã e a escola americana. A escola alemã, ela tem o pai aí, o Davis, né? Que trouxe uma teoria, né, da peneplanação, que ela estrutural, que ela foi muito combatida pelo Penck da escola alemã, né? E esse momento, esse embate metodológico teórico trouxe uma divisão importante
para os estudos da geomorfologia. Então, lembrando que a escola anglo-americana ela tem essa proposta estrutural, né? Alguns teóricos, alguns pesquisadores que estão nessa proposta, né? A gente tem aí o Strahler, o King, o Shorley, né? E diversos outros que trabalharam com a questão da quantitatividade do relevo, né? E aí eu trago aí no slide essa oposição que o Walter Penck fez, né? Na escola alemã, né, a gente tem a influência, né, de pesquisadores, cientistas que trabalharam numa outra proposta, né, trazendo aí as questões do clima, né, da biologia, né, com muita influência do geógrafo naturalista, o Humboldt, né, os climáticos, a influência dos processos climáticos sobre a dinâmica do relevo, né. E aí eu queria não me atentar muito isso, como eu já disse, mas apenas apresentar um pouco essa diferença entre essas duas linhas, né, de evolução do pensamento, a escola anglo-americana e a escola alemã, né. E essa é uma figura muito característica, né, muito típica. Eu acho que com certeza vocês já viram aí, se não passaram na graduação, né, acho que quem não está trabalhando na parte da geomorfologia na graduação possivelmente já viram. Então, meu mouse, vocês veem meu mouse? Sim? Alguém dá um ok para mim no mouse? Sim. Beleza. Então aqui acho que na parte esquerda de vocês a gente tem a linha, né, de evolução da escola anglo-americana e aqui a linha da escola alemã. E aí aqui a gente tem essa ruptura epistemológica que foi feita por esses questionamentos de Penck, né, que ele faz essa crítica à teoria de Davis. E essa ruptura ela modifica também essa ruptura ela modifica a linha, as ideias que os próximos, né, pesquisadores, aí, os próximos autores, eles iriam trabalhar seguindo mesmo essa linha, né? Então ele tem muita influência do que ele trouxe a princípio nessa crítica, né? E eu queria que vocês atentassem para o nome dessas pessoas aqui, que depois elas serão citadas um pouquinho à frente, porque é nesse momento, né, quem traz para a geomorfologia a teoria geral dos sistemas, que eu vou falar um pouquinho dela, é nesse momento aqui. Aqui é também a pesquisa quantitativa, né, se fala aqui um pouco, né. E aqui, na parte alemã, a gente vem fazendo dessa influência do clima, né, do ambiente, dos aspectos biológicos e tudo mais, né. Tanto que, deixa eu ver, eu vou voltar um pouquinho mais para frente. Depois a gente tem uma fala que o João ele fala aqui numa obra dele que a grande influência da geomorfologia brasileira ela se dá pela linha da geomorfologia alemã, né? Mas aí o que é interessante aqui, que eu queria que a gente, por mais que seja meio confuso, né, tudo essa evolução, o que eu queria deixar assim, bem claro é que eles se conversam muito, não é? E eu acho que isso é interessante. E a geomorfologia que a gente tem feito, né, estudado, também tem essa proposta. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente elencar, né, e pensar que não é porque eu tenho essa linha, pensar que não, por que a gente não pode conversar, né? Por que a gente não pode falar aí entre as escolas, né? Mas a gente tem uma influência na geografia quantitativa lá, depois mais para frente do Brasil, a gente vai falar um pouquinho, muito desses autores aqui da linha americana. Apesar que no Brasil
boa parte da alemã, uma grande influência alemã que toma vantagem aí, né? Vamos lá, então no Brasil a gente tem, né, como que a geomorfologia ela se desenvolve no território brasileiro. A gente não pode deixar de passar por Absaber, né? E ele tem 3 grandes períodos do estudo sobre o relevo brasileiro, né? O primeiro período dele, né, que vai começar lá, o estudo começa no primeiro período, no final do século, entre o século XIX e o século XX. Gente, eu acho que meu cachorro está dando trabalho. Só um minutinho, eu vou dar um jeitinho nele. Só um minuto. Dá uma pausa aí, João. Pronto. Estão me ouvindo? Então? Me ouvindo? Sim. Joguei ele pela janela. E aí, o segundo período de estudo dele, já em meados aí do século XX, né, que ele faz essa tentativa de aplicar as ideias de Davis e a implementação do termo geomorfologia, né, por Luiz Flores de Moraes Rey. E o terceiro período é quando ele faz a implementação de técnicas modernas, que ele tem aí a segunda metade praticamente do século XX, e né, ele se encerra aí nas obras dele, com o surgimento da GB e o período influenciado por Martoni e Roland. Aí outros pesquisadores surgem dentro dessa proposta, na implementação das técnicas, dos mapeamentos, na definição do relevo e tudo mais, caracterizando esse período, esse terceiro momento, né? E outros pesquisadores, né, o Cristofoletti, nas suas obras A Tendência da Geomorfologia no Brasil, o Absaber, o Cristofoletti e Queiroz Neto na Serra de Santana, Penteado, né, que fez os fundamentos de geomorfologia lá de 74, que teve um grande papel aí na escola lá de Rio Claro, né? E a geomorfologia climática, né, como que ela vem no Brasil, que trazendo essa caracterização das áreas morfoclimáticas, né? Quando a gente fala de domínios morfoclimáticos, não tem como a gente não lembrar, né, do trabalho do Absaber. Então, o Absaber ele teve uma influência muito grande, né, um papel muito importante nesses estudos aí. E o Tricart também, quando ele faz seus estudos sobre o Brasil Atlântico Central. E também, claro, o Bigarella. E aí, aquela fala que eu havia comentado antes, né, do João, né, a fim de estabelecer uma relação de influência, os pesquisadores da escola anglo-americana como alemã tiveram no Brasil destacar 2 centros tradicionais de pesquisas que caracterizam bem essa distinção, né? Quais são esses centros aí? Então a gente tem aí 2 escolas importantes no Brasil, que é a da Unesp, lá de Rio Claro, e a USP, né, Estudo de Geografia da Universidade de São Paulo. Em Rio Claro, né, o Cristofoletti ele se destaca pela análise das redes fluviais, pela quantificação. Então, qual que é a influência aí de Rio Claro? Né? Aquela influência quantitativa da escola anglo-americana, que vai trazer, né, que teve aquela mudança pelas críticas de Penck, mas evoluíram, né, com um olhar bem mais amplo e foram trazendo esses modelos quantitativos, né? Capacidade e competência no transporte fluvial, 73, densidade de drenagem, e aí todos os trabalhos quantitativos que o Cristofoletti acaba desenvolvendo lá em Rio Claro. Já lá na USP, né, o Absaber ele parte ali pela obra que a gente comentou agora há pouco, né, os domínios morfoclimáticos, tem o da Amazônia, superfícies aplanadas e terraços da Amazônia,
e aí todos esses trabalhos que nós conhecemos, né, e já tivemos algum tipo de contato, influenciados pela escola alemã. Então, é aqui que eu queria chegar, né, fazendo essa pequena introdução, um pouco da diferença das linhas que a geomorfologia ela vai caminhando, né, no Brasil, e como que ela se desenvolve no território nacional. Então, aí o João fala que passadas as últimas décadas, né, atualmente se pode observar trabalhos publicados independentes das correntes de pensamento, com uma maior preocupação das questões ambientais em relação aos estudos que enfocam somente a dinâmica da natureza. E esse é uma questão a se levantar aí, né? Então a gente tem aí trabalhos geomorfológicos que se preocupavam exclusivamente a isso, né? Então, talvez, né, por isso que ficou conhecido aí você é o geomorfólogo, né, se vinculando um pouco essa função do geógrafo. E a grande ideia que a gente vem trazendo, né, ou dessa fala, desse seminário, é justamente romper um pouco com essa relação de estudo dos ambientais apenas pelo ambiente, né, apenas a natureza pela natureza. Não, né, justamente a gente trazer esse outro olhar sobre esses trabalhos da geomorfologia. Daí o título, né, por uma geomorfologia geográfica, né? Como uma ajuda, né, como que a gente pensa o espaço em relação a essa geomorfologia, eu encontro um respaldo teórico na teoria geral de sistemas. Né? Esse que a gente vem trabalhando, né? Que ele foi introduzido na geografia por Karl Troll, está aqui, né? O geógrafo alemão. E a princípio, essa proposta de teoria geral de sistemas, ela teve sua relação lá nas ciências biológicas, onde considerando a segunda lei da física, a segunda lei da termodinâmica, né, da física, da relação de entropia, de perda e ganho de energia. Né? E quem trouxe essa ideia para a geografia foi esse geógrafo alemão. Né? E ela é incorporada na geomorfologia brasileira, lá na década de 60 e 70, por quem? Né? Justamente daquela escola que traz um pouco da anglo-americana, lá que se desenvolve em Rio Claro. Né? Então, acho que é claro que a gente é influenciado pelos ambientes onde nós passamos, e eu trago um pouco essa influência na minha fala. Né? E aqui eu apresento como que a gente olha para o espaço, para o ambiente, para a paisagem, e tenta relacionar, né, seus elementos, suas ideias, a funcionalidade e a função dessas ações. Um pouco da conceituação do que seria aí a teoria geral de sistemas, como um sistema. Ele é composto por diversas unidades, né, e essas unidades elas trabalham juntos, elas se comunicam e em conjunto, e isso gera um produto, né? E esse produto, essa energia, ela influencia outros sistemas em torno, da mesma forma como ela pode ser influenciada por outros sistemas. Né? Então a gente trabalha nesse conceito de input e output, né? Entrada e saída, como que aquilo que entra é transformado, modificado e sai não da mesma forma, mas e também vai gerar consequências em outros sistemas. Né? Então, aqui tem um pouco da estruturação, né, da teoria geral de sistemas, como a gente trabalha com composição, matéria, energia e estrutura. Se a gente trabalhar com a lei da termodinâmica, né, de entropia, entrada e saída de energia, a gente tem que ter energia, tem que ter matéria e tem que ter a mudança dessa estrutura. Né?
A classificação dos sistemas, eles podem ser isolados, sistemas isolados e não isolados. Dos não isolados, os abertos e fechados. Dentro do critério estrutural, os sistemas morfológicos, processos, respostas e controlados. Bom, dentro da geomorfologia, qual que vocês pressupõem que é trabalhado? Né? Dentro do critério funcional, seriam sistemas não isolados, exatamente. Né? Fechados ou abertos? Abertos. Né? Sistemas abertos, aquele que ele tanto recebe quanto transforma e vai embora. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho como que a gente delimita aí essa paisagem ou esse objeto de estudo dentro dessa conceituação. E estrutural, a gente não consegue controlar, né, os elementos naturais e tal, alguma coisinha ou outra, mas a gente não consegue. Então seria os sistemas morfológicos e processo e resposta, uma questão de causa e efeito. Né? Então a gente considera aí os sistemas isolados, abertos, dentro de uma estrutura morfológica e processo e resposta. Né? Que exemplo talvez a gente poderia dar para exemplificar um pouquinho essa ideia? Bom, uma bacia hidrográfica. Né? É muito comum a gente delimitar o nosso objeto de estudo pela bacia hidrográfica. Não que seja restrito essa delimitação, né, da bacia, mas é que ela ajuda a entender o processo de funcionamento, né, de causa e efeito, de respostas e tal. Então a bacia hidrográfica ela se torna um grande sistema que ele não é isolado, né, ele é aberto, ele recebe influências externas, né, do sistema atmosférico e tal, hidrológico. Né? Então entra uma energia, altera o funcionamento e essa energia ela é dispersada para outros sistemas que vão atuar e ser modificados também por essa energia. Okay? Além desse olhar sistêmico, né, na teoria geral do sistema, é meio perigoso a gente às vezes se fixar, né, e se perder dentro desse conceito do físico. Né? Mas a gente tem um outro olhar também, né, que a gente pode trabalhar dentro de uma análise dialética dos impactos ambientais urbanos. Né? Eu achei interessante quando uma proposta que eu me deparei com essa ecologia política, né, economia política ou ecologia política, dentro de uma ideia marxista, né, uma indissociabilidade entre natureza e sociedade. E Coelho traz justamente isso, né, a ideia da ecologia política urbana seria essa relação, né, entre o uso do solo, padrão de distribuição espacial, propriedade do solo, impacto ambiental, né, com o esforço político-financeiro da reordenação e conservação do solo urbano. Então, seria como que o espaço ele é apropriado, ele é usado, e quais são os elementos, os agentes que controlam, que conduzem, que trazem essa proposta. Né? E tem um outro olhar, que eu acho que segue um pouco nesse caminho, né, dessa análise dialética, dentro também do materialismo histórico, que passa pela geografia crítica, né, que é essa questão da reprodução da cidade. E aí quem traz essa ideia da produção e da reprodução é a Ana Fanny, né, Alessandro Carlos, e que tem lá suas bases em Lefebvre, desse materialismo histórico dialético da cidade, né, que ele fala da reprodução do espaço urbano, onde a produção se dá pela construção, pela apropriação dos espaços, tudo guiado, tudo conduzido pela força econômica, né, pelo capital, pelos interesses do capital. E essa reprodução, ela vem
pelo desenvolvimento da vida social, né? Pela ocupação da sociedade, do ser humano. Né? Então a cidade ela se produz por elementos econômicos, físicos, e que se reproduz pelos interesses de quem ela habita. E aí a ligação, né, e a interação que eu gosto assim, de fazer, de pensar, que ela faz essa relação com a industrialização, mas é o quanto do físico influencia nessa ocupação, influencia nesse ordenamento do espaço, no caso urbano, né? O quanto do físico. Será que é somente as questões econômicas? É lógico que ela tem um peso grande, por isso que eu gosto de fazer essa análise, né? Utilizar essas ideias aí, desses preceitos aí, mas pensando um pouco, né, tendo como base a física. Né? Como será que o quanto o físico ele influencia, de que forma ele pode influenciar, né, as formas de relevo, o condicionamento pedológico, a estrutura geológica, o quanto que ele condiciona tudo isso. Né? Quando a gente olha para os trabalhos e talvez vocês tenham uma leitura melhor que a minha em relação a isso, né, desse olhar crítico, com certeza, ela se embasa muito nessa apropriação do capital pela força de trabalho, pela industrialização e tudo, mas a gente não pode esquecer desse aspecto físico, né, que talvez é esquecido em muitos trabalhos lá do passado, que levaram a quem trabalha com a geomorfologia a ideia de ou geomorfólogo, né, e não geógrafo. Então, por que não a gente pensar num espaço, né, um espaço urbano com essas condições do capital, né, dentro desse olhar, e por que não do condicionamento do espaço físico? Quanto que isso influencia? E é interessante a gente fazer essa relação, né? E a gente quebrar um pouco essas barreiras, né? Esses muros que tem entre, às vezes, essas linhas de estudo. Não, meu olhar, né, do urbano, meu olhar do relevo, meu olhar do clima. E quando eu penso na teoria geral de sistemas, eu não consigo, né, e por isso que eu gosto de usar ela, eu não consigo ver um sistema urbano sem que tenha aí a ação das ações humanas, ação das atividades humanas, das atividades do capital e assim sucessivamente. Então, isso não sou eu que estou criando, obviamente, né? Então, quem traz isso aí um pouco? Aí eu entro um pouco na questão da geomorfologia urbana. O primeiro a trabalhar com essa questão do urbano, e veja que não é de hoje que se trabalha com essa questão da geomorfologia urbana. Né? A Bissaber, lá na sua tese de doutorado, né, a geomorfologia do sítio urbano de São Paulo, ele já vem com essa ideia, com essa proposta desse olhar para o relevo, né, numa área que está ocupada, que está condicionada por um avanço urbano. E aí ele mostra, né, toda essa transformação da paisagem, como que era, como que se dá. Mas eu gosto de trazer um pouco assim o quanto que o peso, né, das atividades ou da força do trabalho acaba influenciando nisso. E avançando nessa ideia do mapeamento dentro das áreas urbanas, a gente chega num termo aí da antropogeomorfologia, que seria essa geomorfologia que estuda as ações humanas, né, as ações antrópicas sobre o relevo.
A gente tem um grande trabalho, né, do Dov Nir, que ele é um professor lá da Faculdade de Israel, Jerusalém. Ele tem seu trabalho, O Homem, um agente geomorfológico, que ele traz muito esse conceito da antropogeomorfologia. E a ideia da antropogeomorfologia, ela é muito interessante, porque ela dá todo o conceito, né, toda a relação de tempo, tanto o tempo do olhar, né, da paisagem, quanto a evolução temporal dos processos. Pensando que dentro de uma evolução, de uma morfogênese, aí, uma formação do relevo, do tempo natural, né, quantos anos? E aí a gente, quando coloca a ação humana, esse tempo ele é extremamente acelerado, né, que passa ao tempo de vida humano. Daí aquela relação temporal que a gente tem lá na proposta também dessa fala. Né. Interessante que Nir ele coloca alguns níveis, né, do impacto do urbano sobre o relevo. E aí ele fala do pré-urbano, que seria essa fase ainda que a urbanização não está chegando, né, a área que não tem urbanização, a área que a gente consideraria, eu poderia falar de uma forma muito simplória e natural, a construção, que é esse processo do avanço da urbanização, e aonde a urbanização estaria já estabilizada, seria esse desenvolvimento urbano. Né? Alguns autores, né, americanos falam que essa construção seria um momento de maior impacto sobre o meio ambiente. É onde entra a máquina, entra toda a transformação, as retilinizações dos córregos, dos rios. Né? Então, dentro dessa classificação de NIR, a construção ela seria aí os processos os mais impactantes, né, do ponto de vista do meio ambiente. Né? E aí, então, dentro dessa proposta, ele fala aí dessa antropogeomorfologia. Né? Da antropogeomorfologia, né, se a gente pensar antro, separar aí semanticamente a palavra, antropo do homem, né, humano, e geomorfologia, a gente tem uma geomorfologia humana. E também vai dar um suporte a essa geomorfologia urbana. Né? Que seria? Seria essa ideia do antrópico, né, sobre os espaços urbanos. São precisos contribuir para o estudo da cidade, né, essa geomorfologia urbana, no que se refere aos problemas geológicos, geomorfológicos. Então, ação antrópica sobre a dinâmica do relevo presente nos ambientes urbanos vai dar aí a ideia da geomorfologia urbana. Essa definição que está aí no final, né, do Goldwig, é bem interessante. A geomorfologia urbana procura compreender a relação existente entre combinados fatores do meio físico e os impactos provocados pela ocupação humana, que induzem ou causam detonação e aceleração dos processos geomorfológicos, muitas vezes assumindo um caráter catastrófico. Então aqui a gente chega nessa geomorfologia urbana dentro desse olhar mais holístico. E quando a gente fala dessa ação humana, a gente não pode esquecer do tempo. Né? E aí é interessante essa nova proposta, né, desse novo conceito de tempo geológico, período quinário, ou tecnógeno, né, dos depósitos tecnogênicos. Aí até o João tem uma fala melhor que a minha nesse trabalho que abrange muito ele, né, que seria esse período posterior ao quaternário, que é geologicamente o período que nós estamos vivendo, que definiria esse quinário? Seria esse momento de grande transformação pelas ações antrópicas, né, que remetem a um período de tempo não geológico, mas sim humano. Né? Daí é importante a gente ter outros parâmetros, outros padrões de análise, de estudo, visando a esse aspecto do tempo de transformação, de processo, de formação.
Há também uma diferença aí entre o antropógeno e o tecnógeno, né, que vai dar aí uma certa vantagem para um aí do que o outro. Né? Que o termo tecnógeno destaca a importância em se considerar que os eventos resultantes da ação humana refletem uma ação técnica, e neste aspecto sua adoção tem larga vantagem sobre o termo antropogênico, pois a técnica, conjunto dos processos por meio dos quais os homens atuam na produção econômica, e qualquer outra que envolve objetos materiais surge com o homem. Né? Então veja, é interessante a gente trabalhar nesse período antropogênico, né, antropógeno, pensando o relevo como atuação, sendo sob as ações humanas, e a gente inteirar essa ideia, né, dessa transformação com aquilo que leva a essa ação do homem, que é forçado às vezes pelo capital, quando se fala naquela geografia crítica, né, sobre a apropriação do espaço pelo capital. Né. Bom, né, o professor João tem falado muito disso, né, tem também, eu destaco também os trabalhos do geólogo Pelógio, né, ele tem falado, e o João destaca aí esses três tipos, né, o Pelógio destaca esses três tipos de depósitos tecnogênicos, né, induzidos, os construídos e os modificados. Bom, então aqui a gente chega, passa por esses princípios, né, que regem aí essas ideias da geomorfologia e como ela chega hoje dentro dessa proposta da geomorfologia urbana. Nesse momento, então, a gente fala um pouco sobre alguns processos geomorfológicos, pautando sobre alguns estudos de caso, algumas áreas que eu presenciei, estive estudando. Basicamente são duas áreas, né? A gente vai falar delas aí em seguida, da cidade de Bauru, e falando um pouco dessa relação e dessa interação entre esses olhares, né, da pesquisa científica e geográfica. Primeira área, não sei quem conhece Bauru, a cidade aí do centro-oeste paulista, né? Então tem a relação, é uma bacia hidrográfica, como eu disse, né? A gente costuma delimitar as áreas de estudo pela bacia pensando num sistema, né, no comportamento desse sistema. E essa bacia hidrográfica, ela está aqui, né? Então ela pega aqui a Marechal Rondon. Então, para o norte aqui vai sentido Araçatuba e aqui para o sudeste sentido São Paulo. Né? Ela está exatamente nesse meio da figura. Né? E aí o que se destaca aqui? No período dessa foto, né, que eu peguei essa foto em 2012, a gente tinha uma construção de uma avenida que é continuação, prolongamento dessa Avenida Nações Unidas, que é uma importante avenida lá da cidade de Bauru. Então a gente chama esse trecho, chamado esse trecho de Nações Norte. No período que eu estudei essa bacia, eu peguei dados antes da construção e acompanhei a construção dessa avenida. E é interessante que eu vim trabalhar. Né? Eu vim trabalhar com esses processos erosivos aqui, ó, na cabeceira, né? Qual a influência das rodovias, essa daqui esqueci de falar, é a Bauru-Marília, né, que vai para Marília. Como que se desenvolveu, como se desenvolve a dinâmica desses processos erosivos aqui de cabeceira. Olhando assim, a gente fala, uma região tranquila, né? Quando a gente chega mais perto, bom, aqui já está 2020, né? Peguei recente agora essa imagem. Já temos a avenida aí consolidada. Aí o processo de construção da avenida, né? Então a gente tem uma transformação desse ambiente de forma muito drástica, muito bruta, né?
que a dinâmica ela é muito alterada desse relevo. E entender esse processo é um grande desafio para as pesquisas geomorfológicas. Então a gente tem a retilinização, vocês podem observar que a retilinização dos canais, os aplainamentos, construção de cortes topográficos, né? Então toda uma mudança desse ambiente. Quando às vezes nós vivemos na cidade, às vezes a gente não para e pensa, né, o quanto de transformação, quanto de mudança houve nesse espaço, nessa paisagem. Né? Retilinizando, né, alterando o curso dos canais. Em muitas situações, né, os efeitos a gente nem consegue observar. Alguns a gente observa. Né? Os processos de inundação em São Paulo, nas grandes cidades, Prudente também, né? A gente tem, estou pouco tempo aqui, mas a gente já observa que tem problemas. Mas a gente não tem esse cuidado de respeitar os limites, né, do meio e não entender as potencialidades e as fragilidades do meio ambiente. Né? Até porque uma vez eu estava conversando com um engenheiro e eu perguntei sobre a relação do solo, né, da estrutura, o que eles consideram e tal. Eles falaram, ó, para a engenharia a gente só tem uma mudança de material, mas independente do que for, a gente vai fazer. Né? Então essa é a visão da engenharia. Assim. Tem que fazer? Então vamos fazer. Que o que tiver que por aí a gente põe mais concreto, mais ferro e vamos fazendo o que a engenharia diz para fazer. Então é essa a ideia que acaba tendo, né? Não tanto tendo esse cuidado do respeito quanto do meio ambiente. Né? A retilinização bem no meio da figura, né? Pela tubulação, canalização, e aí todos esses rompimentos aí da vertente, toda uma transformação absurda. O avanço, né, aqui uma outra imagem, um avanço dessa obra, né, da urbanização, dessa área aí de construção, que nem o Nir fala, e que vai solapando todos os tipos de atividade. Né? Então a gente muda o nível de base das drenagens, e isso gera erosões de cabeceira, aumento dos sedimentos. Né? Então aqui, olha só, a gente já começa a observar na parte esquerda da imagem a formação de sulcos erosivos, né? A gente cria aí uma ruptura antrópica aqui no meio, né? Passar a avenida, tira a dinâmica da vertente, o quanto isso vai atuar sobre essa bacia, né? Influenciar nessa bacia. E dentro daquela proposta inicial, né, da ITD sistêmica, ela vai ter uma alteração de energia que vai influenciar bacias ajusantes, né? Adjacentes também. Lá, né? Então, olha aqui que estrago, né? Do ponto de vista ambiental, isso passa a ser uma afronta, né? Tem toda aí uma mudança dos canais, né? O escoamento difuso aqui, com sulcos e tal, né? O aumento do escoamento, né, superficial. Então percebam que não é uma área, do ponto de vista dos processos geomorfológicos, no caso os erosivos lineares, simples, tá? Uma área que demanda aí um certo cuidado. Tá vendo aqui ele já solapou já aqui, ó, a tubulação. Tá vendo? Mal fizeram bem no meio aqui perto da árvore, né? Mal fizeram essa estrutura e já veio solapando. Os arruamentos eles já apresentam também. Esse é um padrão de urbanização no Brasil, né? Em muitas cidades. Primeiro você avança as construções, os arruamentos, depois você vem com as estruturas necessárias. Isso é péssimo no aceleramento dos processos, né? No meio da rua. A gente tem aí um processo de ravinamento, né? Não é nem sulcos mais, um processo de ravinamento, né? Que lógico tem um impacto sobre a população.
E aí a gente olha para isso, né? A gente geralmente não é uma regra, mas é uma coincidência, não coincidência também, lógico, né? Que isso acaba acontecendo em bairros, né, periféricos, né, de classe baixa. Né? As estruturas são muito melhores nos bairros elitizados. Por isso que a gente faz essa análise da ocupação e apropriação do espaço. E aqui, João, né, não sei se você está aí, você vai gostar dessa figura aí. Né? O João que gosta de trabalhar com contenção de áreas degradadas. Está me ouvindo, João? Sim, estou aqui, pode falar. Você tá vendo isso aqui, né? Então, esse aqui é uma prática, né, bem arcaica aí. Não é nem aquilo que a gente faz, né? Ou melhor, que você faz com os bambus, né? Tem uns pauzinhos aí e tal, mas tem essa dinâmica aí. Aí vem um trabalho de engenharia. Não, nós precisamos melhorar essa área. E olha o que acontece. Meu Deus. Né? O córrego passava aqui, né? Olha o que aconteceu. Fez esse barramento, né? Com essas estruturas aqui e foi solapando lateralmente. Quer dizer, isso para mim, João, né, pessoal, é um exemplo de que eles não respeitam, não entendem a dinâmica, né, da área, né, a dinâmica dos processos e das ações geomorfológicas da área. Então é uma vista, né, da cidade de Bauru, lá, né, e aqui a gente tem um dos afluentes dessa bacia, e a avenida ela vai passar do nosso lado direito aqui, lá embaixo, assim, né, depois desse interflúvio aqui. É uma outra área, uma visão mais abrangente. Né? Aquela rua que estava com aquele avanço, quase um processo de ravinamento, é nesses bairros aqui, ó, esquerdo. Ah lá, né? Essa é um avanço típico da urbanização, né? Isso acontece muito. Né? E aí a gente tem os arruamentos, a gente condiciona o escoamento superficial. Primeiro vem a sarjeta e as ações de contenção dessa velocidade ou desse escoamento, eles são praticamente esquecidos. Bom, e aí o que a gente faz para entender um pouco desse... João, meu horário aí, né? Estou com um tempinho ainda. O que a gente faz para entender um pouco essa dinâmica aí? Né? E aí a gente se utiliza de algumas técnicas que seria aí esse levantamento um pouco qualitativo, mas em alguns casos também o quantitativo. E o que a gente fez nessa bacia, né? Então a avenida ela pega desde aqui do enxutório, né? do escoadouro do córrego do Castelo, chama esse córrego. Ele vai por meio do córrego na baixa vertente e cruza essa vertente aqui e conecta com a Bauru Marília aqui em cima. Tem uma outra imagem aqui, acho que lá mais para frente vai ter. Bom, primeiro a gente faz o levantamento clinográfico, né, das declividades, as áreas mais declivosas, menos declivosas, porcentagem de declividade. E aí essa região é uma região bem típica das características aqui também de Presidente Prudente, onde a gente tem topos, né, com declividades, topos convexizados, declividades, né, bem relativamente baixa, né, e aí a gente chega próximo ao fundo de vale e a gente tem uma declividade mais acentuada, né, a gente tem em muitos casos demonstrando a ruptura topográfica, né, que pode ser condições, a gente não conseguiu chegar bater o martelo nisso, se é por condições geológicas, estruturais. Aí a gente faz esse mapa é muito interessante, né? Que é o mapa de escoamento superficial. Qual que é a ideia desse mapa? Quanto mais intensa for a tonalidade, né, significa que mais águas amontantes se concentram nesse ponto. Essa é a ideia. Então, no caso aqui, olha, se eu tenho um ponto escuro, né, desse laranja bem escuro, significa que nesse ponto
No caso aqui tem um pixel, esse pixel para esse mapa foi de 25 metros quadrados, 5 por 5. Então, se em 25 metros quadrados eu tenho essa tonalidade escura, significa que uma área de 500 metros quadrados, a montante, concentrou água e jogou água naquele ponto. Então, olha como às vezes eu tenho áreas que estão aqui não advertentes, mas tem uma concentração uma concentração pluviométrica muito grande. Né? E entender para onde a água anda é interessante. E esse trabalho ele foi muito legal porque ele permitiu, eu peguei a base da prefeitura e essa base ela veio com já algumas alterações provocadas pelos arruamentos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Então vocês observam aqui, ó, olha só esses cortes, né, provocados pela estrada, tá vendo? A rodovia ela faz esse corte. Olha essas curvas aqui como tem um padrão bem. Olha aqui os arruamentos. Então, quando eu fiz esse mapa de escoamento, ele condicionou muito, olha aqui, ó, perto desses núcleos, condicionou muito em relação ao arruamento. Então ele pôde trazer uma análise bem legal, bem interessante, não só dentro do aspecto natural, né, como se fosse umas curvas sem atuação antrópica, mas ele já trouxe essa ideia ou melhor, essa ação da urbanização sobre o relevo, né? Então deu um resultado muito bacana. Né? Depois a gente também pode entender e compreender a área por meio dos levantamentos geomorfológicos. Tá? E aí, nesses mapeamentos geomorfológicos, existem diversas escolas que trabalham com isso também. Né? E aí a gente mescla muito a nomenclatura, a simbologia, né? De aquilo que vai dizer para mim o que eu preciso entender. Né? Então eu tenho as feições erosivas e tal. E nesse trabalho, no caso, a gente utilizou a proposta do Ross quando ele faz a matriz de dissecação do relevo, de fragilidade. Né? Não foi um mapa de fragilidade, mas a gente trouxe essa ideia, né, dessa matriz de denudação junto com os processos erosivos, né, com as feições erosivas, melhor dizendo. Então a gente criou aqui essa tabela, né, de denudação, áreas que têm um maior processo denudativo, ou seja, maior processo de erosão, né, e sobre essas áreas a gente coloca essas feições, dessas feições erosivas. Então, o que mais interessante dessa área foi que a gente teve muitas rupturas topográficas, né? Muitas delas por ações, pelas atividades humanas, pela mudança, tudo que a gente teve da estrutura de base, de tudo isso. Né? E, às vezes, a gente tem um processo muito intenso em áreas que, teoricamente, não deveriam ser intensas dessa forma. A gente tem nessa unidade aqui, ó, né, um monte da questão erosiva, mas que não está aí no vermelho nem no marrom, né, estaria no amarelo. Né? E o marrom, que a gente tem aí uma região aí com uma condição aí talvez seria bem do ponto de impactante, né, de dissecação, talvez os processos não atuam tanto. Né? A gente fez diversas análises em relação a isso. Então são levantamentos, né, que a gente pode falar levantamentos quantitativos, né, dentro para entender um pouco a dinâmica do relevo e atuação do homem sobre ele. Né? Uma outra área, né, que aí fez parte do doutorado, pensando nisso desses trabalhos, a gente falou assim, bacana, a gente entende tudo isso, né? Mas e aí, o que a gente faz com esse avanço da urbanização? O que a gente faz com esses problemas? A gente não pode só ficar nessa interpretação, aí, a gente tem que avançar um pouquinho nisso daí. Né? E aí foi um grande estudo que o João teve, né, tive o privilégio de ter o João lá com a gente,
né, avaliando aí esse trabalho. Quando a gente faz numa outra bacia, uma bacia próxima, né, que é a bacia do córrego Paudalho, que as alterações ou pelas curvas de nível. Então eu tenho parte da bacia, aqui ó, o sul da bacia, essas alterações nas curvas das ações antrópicas, ações humanas, né, pela rodovia, alguns arruamentos, mas alguma parte não. Né, e essa parte seria uma parte rural, né, dentro do contexto legal do município, ela é rural, e essa parte urbana. Então a gente chamou aí de uma região periurbana, de acordo com o que Nir fala da construção, e de que um autor norte-americano, Allen, também fala, que seriam as áreas de maior impacto. Né? Então, qual seriam os impactos sobre essa área diante do avanço dessa urbanização sobre essa bacia? Né? Então, a bacia está aqui, só a outra ela vem até aqui, ó, né, do castelo, e a gente tem um divisor de água aqui, e aí a gente começa com a outra lá. Então, aqui é a bacia do córrego Paudalho, pega aqui um pouco do município, alguns bairros do zona norte de Bauru, passa aqui pela rodovia Marechal Rondon, e essa daqui é que vai para Ibitinga, né, a rodovia que vai para o aeroporto, né, o novo aeroporto da cidade. E aqui está a drenagem. Olhando assim, a gente fala, não consegue às vezes identificar, né? Mas chegando perto, a gente consegue ver alguns problemas. Está vendo esse pontinho aqui? Né? Esse pontinho, opa, voltando. Esse pontinho é uma estação de tratamento de esgoto que faz o tratamento parcial desse esgoto desses bairros e lança nesse córrego. Né? Porque todo o restante da cidade ele está dentro da bacia do Bauru, né? Que passa mais aqui ao sul, o rio Bauru, que o rio Bauru vai desaguar direto no Tietê. Esses bairros eles estão aqui, e esse rio, eles estão na bacia do rio Batalha, que o Batalha é um rio que tem vários projetos de revitalização, abastece diversas cidades, então acabaram fazendo. Bauru não, agora está começando a ter um processo jurídico e de tratamento de esgoto, um processo de construção, mas Bauru não tem, né, tratamento de esgoto. E então é lançado. A gente vai ver um pouco algumas fotos desse processo aí. Né? Bom, vamos ver como que é essa área. Olha só, olhando de cima, nada, de baixo, a gente começa a observar alguns processos geomorfológicos, né, erosivos da área. Né? Os terraços, olha como a gente tem uma ruptura aqui muito marcante, um terraço fluvial, né? A gente tem uma ação erosiva do rio, tá vendo que o rio vai talhando, né? Tá cavando aí, tá tirando esse resíduo, né? E a gente, pô, mas como que uma área dessa, ela ganha tanta água assim, né? Se a gente ver aqui, ó, não é uma bacia tão grande, né? Mas da onde vem tanta essa água, né? E aí a gente, tá vendo? Olha só como vai o solopamento aí das vertentes, né? Arrancando galhos, então a força é grande, né? Desse córrego. Por um tamanho de córrego que então, não condiz, né? Com toda essa energia. Né? E aí é uma das causas a gente vai enxergando, né? Olha como que recebe efluentes externos, né, corre aumentando aí a quantidade de carga hídrica, atuando, né, e consequentemente lixo, tudo atuando sobre a dinâmica da bacia. Então, é uma bacia que tinha muitos problemas por estar próximo, né, por estar numa área de avanço, né, uma área periurbana. Além disso, a gente tem a atuação do gado, né, que chega até as vertentes, né, compactando o solo, desestruturando o solo, né, tirando toda a dinâmica de estabilidade. Né, então a gente vê
marcante aqui as pegadas do gado, né? Isso é muito comum lá na área também. Características comuns que aqui também tem, que é esses afuramentos de baixa vertente, média vertente, do lençol freático, os lençóis suspensos, formando essas áreas alagadas, instáveis, né? Tá vendo? Então, tira essas áreas alagadas. Processo da chuva, né? Sobra só a cerca, muito lixo, né? Vocês podem perceber aqui muito lixo. E os processos erosivos a monte, né? Uma vossoroca aí, uma bela de uma vossoroca. Né? Então a gente tem muitos problemas nessa área. Né? E aí como entender, isso daqui é uma outra vossoroca que ela tinha sido, tá vendo, muito lixo, que ela foi jogada, servida na década de 70, antes daqueles bairros serem construídos, o Bauru tinha uma política de deposição de lixo, né, de soterramento das vossorocas. E aí jogavam os lixos para aterrar essas áreas aí. Em muitos lugares que eu fui fazer coleta, né, a gente fazia a tradagem para pegar a coleta do solo, a gente nos deparávamos com os materiais aí tecnogênicos. Né. Foi difícil, às vezes, em alguns lugares, impossível fazer a caracterização. E aí o que a gente faz? Né? Bom, continuando entender um pouco essa declividade, né? E se vocês verem também, não tem tanta diferença daquela primeira, né? Apenas mudei um pouco a nomenclatura para os índices, porque para se adequar àquilo que a gente ia trabalhar. Mas a gente continua tendo topos convexizados, longas vertentes, interflúvios, amplos, e nas regiões fundo de vale, baixa vertente e próximo ao fundo de vale, a gente acaba tendo um aumento dessa declividade. Que provoca voltando aí, que provoca uma ação muito forte do ponto de vista do escoamento superficial nessas áreas. Aí a gente fez um levantamento das feições geomorfológicas, né? Entender aí onde se concentra essas feições. E aí essas feições a gente anda aí por diversos autores, né? Então a gente passa aí por os elementos que a gente vai identificar: formas de vertente, ações das águas, né? O modelado antrópico. E aí a gente faz uma simbologia que a gente não tem vaidade nenhuma em andar, em caminhar por diversos autores que vão ajudar, vão ser parceiros, chegamos ao nosso objetivo. Né? Então a gente trabalha muito com o Verstappen e o Zweigand, o Tricar também, e algumas adaptações que a gente vem feito, os trabalhos aí que os colegas vêm fazendo, a gente vai adequando e usando. Né? Então essa é uma simbologia que a gente tem feito. Aí esse mapa ele foi interessante, né? Que ele a gente aglutinou um mapa síntese que a gente utiliza as questões legais, né, do ponto de vista da restrição, naquilo que pode e não pode, o processo de ordenamento, e a gente vai vendo se está adequado ou não, né, o que tem ou não tem. E com as derivações ambientais, que são esses processos erosivos. Então a gente tem aqui o quanto de APP que tem e o quanto que deveria ter e não tem. Né? Então a gente observa que a maioria das nascentes não tem o necessário das áreas de proteção permanente, né? Os 50 metros de diâmetro, de raio, desculpa. E aí a ação, né, o avanço da cidade, como a gente tem aí muito característico essa desenvolvimento dos processos em regiões próximas aí aos arruamentos e às áreas urbanas. Mais uma vez o mapa de escoamento, né, que a gente fez, né, para entender um pouco por onde essa água anda.
destaque aí para uma região de vertente, tá vendo? É uma área levemente côncava aqui, não tem nenhuma drenagem, nada, mas ela marca essa concentração de escoamento aqui. E uma região totalmente confusa nas regiões urbanas, né? É difícil entender o caminho da água aí nas regiões urbanas. A gente fez esse escoamento, fez diversos outros mapeamentos, mas eu não vou mostrar todos, alguns. Um mapa de fragilidade física, onde a gente cruza dados de declividade, de secação horizontal, vertical, todo um mapeamento quantitativo, a gente cruza. E a gente chegamos em uma proposta, que foi essa carta de orientação da expansão urbana. Então, a gente, pensando do aspecto físico, né, como que essa bacia ela se comporta, quais são os elementos que atuam nela, o que a legislação fala, o que os projetos de urbanização, a lei urbana, a gente trabalhou muito com a questão da urbanização, o que as leis urbanas propõem, e aí a gente aplicou dentro de uma proposta, né, de ocupação, visando respeitar as características físicas dessa bacia, né, do meio ambiente, desse espaço. Né. Então, esses trabalhos, eu vejo que ele tem uma grande auxílio nas gestões, nas políticas urbanas. Né. E eu coloco aí como uma geomorfologia urbano-ambiental, né, que pensa no avanço, olha para o avanço, para a expansão das cidades, mas sempre respeitando e considerando a questão do meio ambiente. Sabendo que se o capital ele se apropria e ele visa essas áreas, ao menos os poderes públicos conhecer as características físicas e ajudar a condicionar um pouco essa gestão mais condizente com a característica da área. Né. Então, outra coisa que a gente tem que atentar é pela escala. Eu já falei da escala temporal, mas o importante é da escala cartográfica em relação a isso. Né. O Tricart ele coloca com 8 níveis de análise de os mapeamentos geomorfológicos, que vão desde a escala global, regional e local, sendo que de 1 a 4 seria responsável por essas estruturações, né, ou a estrutura do relevo, as grandes compartimentos estruturais, e de 5 a 8 seria aí as formas, as derivações, os erosões diferencial, os processos, na verdade, morfogenéticos, e dos níveis 5 a 8. Né, sendo 8 daquela análise microscópica. Tá? Quando a gente olha para a identificação dos processos erosivos, né, dessa dinâmica, estaria aí no nível 8, de acordo com o Tricart. Ross fala um pouco disso, né, da sua taxonomia, lá, como que o relevo ele deve ser compartimentado. Tá? Mas por que eu falo da importância dessa análise cartográfica, né, essa relação? Porque é importante para a gente entender e conseguir identificar essas feições. Né? Não tem como a gente querer trabalhar com essas derivações, né? Com esses processos morfogenéticos dentro de uma escala 1 para 250 mil, 300 mil, que às vezes a gente não consegue ter uma aferição da realidade, uma adequabilidade com aquilo que realmente acontece. Né? Então, interessante a gente partir também para essa análise, para esse cuidado com a escala, a análise de escala, a escala de análise do mapeamento e também temporal, né? Pensando se o agente humano que atua, esse agente temporal, ele é dinâmico, muito dinâmico. Né? Então essas transformações elas ocorrem o tempo todo. Então antes a gente tinha aí bases que duravam décadas, né? Pouco se alteravam, hoje elas se alteram em questões de meses, anos, meses. Né? Então a gente tem que ficar atento a essa dinâmica
do relevo pela ação humana, né, que vem modificar, alterando aí as relações, os trabalhos e as relações do olhar, de percepção dos trabalhos científicos. Né. Bem, então a ideia de tudo isso é a gente ter realmente esse olhar holístico e sempre pensar num ordenamento condizente aí para o meio ambiente, para o espaço. Né. Eu finalizo aí com essas contribuições ao plano diretor. E justamente o plano diretor é o principal documento que ordena a ação da cidade. Né? E o conhecimento, todos esses conhecimentos, eu acredito que eles devem estar sim e fazer parte de um plano diretor mais fidedigno, mais comprometido, né, e mais adequado com a realidade de cada ambiente, de cada cidade. Tá bom? Muito bem, acho que a fala foi essa. Né? Agradeço aí estar conosco até agora. Finalizo essa apresentação e passo a fala para o professor João, que queira abrir para as perguntas e possamos aí dialogar e trazer mais coisas, mais questionamentos. Muito obrigado. Ficamos aí. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Deixo a fala com o professor João. Bem, Léo, eu aqui gostaria de agradecer em nome da turma. Eu já desliguei aqui a apresentação, a gravação. Se pudesse fechar, porque a gente abre a tela, aí tu fecha a apresentação agora. Eu acho que eu fechei, não fechei não? Fechou? Espera aí, parar. Agora sim, agora beleza. Tá. Eu gostaria então de agradecer a tua fala, o seminário, né? Te dar os parabéns justamente por essa visão integrada de conexão que eu tenho comentado isso já esses vários anos aqui dentro da instituição, né? Seja no âmbito da graduação, da pós-graduação e através das práticas que a gente tem trabalhado com os colegas, alunos e professores e etc., dessa postura de pensar o mundo, pensar a ciência, pensar os conceitos, as categorias da geografia, e aqui falando como geógrafos, né, a maioria de nós, não negando que isso não é só uma especificidade da geografia, mas de outras áreas do conhecimento também, como a gente tem engenheiros ambientais participando aqui do seminário, e deve ter arquitetos, outros profissionais, mas a gente pensar a ciência de maneira conectiva, não fragmentada. Nós temos uma história dentro da geografia que ela é muito da fragmentação, mas não tenho dúvida de todos que estão aqui participando desse seminário viram na tua fala de maneira muito clara o teu embasamento teórico, a tua preocupação, né, de não separar essas dinâmicas, e aí trabalhar, e a tua perspectiva teórica do ponto de vista, né, do teu método de pensar, né, essas conexões através de uma visão sistêmica, mas que não nega as contradições quando a gente chega na esfera do urbano, as contradições do papel do capital, da influência dos agentes produtores, né, e no caso do espaço urbano, os especuladores, como que as coisas vão sendo, do ponto de vista, né, dos interesses econômicos, políticos, sociais, como que isso vai se dominando a cidade. Mas uma cidade, área urbana, ela não é uma tábua, né, Léo? Ela tem velocidades. Eu sempre falo, o professor Milton Santos falava do espaço geográfico, não é de uma espaciologia, né, da espacialidade do fenômeno, mas que esse espaço tem rugosidades, que não é só os prédios, as construções, né? Então, são os fundos de vale, as colinas, os topos, os solos, e quando isso é feito de interesses para alguns e não para todos, aparecem os resultados que tu demonstrou de uma maneira muito didática, muito bacana, né? Então, as erosões, as manifestações, as enchentes, né? as canalizações, essas alterações. Eu te parabenizo, que eu achei muito bacana
inclusive o papel da geomorfologia nessa visão da geografia comum, né, geográfica, né, que não é das técnicas, ao contrário, mas que pensamos, né, aí que trabalhou com a ideia do espaço, poderia ter trabalhado a paisagem do território. Muitos de vocês estão fazendo seus mestrados, seus doutorados, trabalham com unidades de bacia hidrográfica e outras unidades, o canal fluvial, ou quem está trabalhando com geografia urbana ou agrária, não negar as partes, né? A gente fica repetindo muitas vezes o discurso, que os alunos já sabem, mas que tu apresenta isso de maneira muito bacana, né? Essa questão da economia política e da ecologia política, que tem vários autores, que é isso que tem se trabalhado muito hoje, pessoal. Trabalhando a ecologia política do ponto de vista de uma ecologia que ela não é acrítica, ela é crítica, né? E aí a indissociabilidade da relação natureza-sociedade, pensando a sustentabilidade dos ambientes, né? Então, isso é muito bacana. Ó, a Valesca aqui, fazendo um comentário legal, né? Legislação ambiental forte, a própria lei da respaldo, né? Valendo a utilidade pública. Acho que depois eu vou falar e vou abrir espaço, pessoal, para vocês falarem. Eu também falo demais, se não controlar, eu tomo conta aqui, tá? Mas eu gostei, adorei muito o seminário que tu deu, e a ideia, o físico, né, a influência do físico no ordenamento do espaço. Essa é uma questão que eu acho que a gente tem que trazer presente em todos os momentos, né? Inclusive das disciplinas que a gente trabalha, não só na graduação, mas até na pós-graduação, né? Eu acho que a gente tem que, os alunos têm que trabalharem mais, andarem mais no programa, pessoal. Quem é da área ambiental tem que fazer disciplinas nas humanidades, quem é das humanidades tem que fazer trabalho na área ambiental, tem que ter essas trocas de conhecimento. E muito bacana os exemplos, né? Ao ponto que eu tive a felicidade de conhecer a tua banca, né? E quando a carta de orientação da expansão urbana, que tu junta todos esses elementos, né? E aconselho o pessoal a ler o doutorado do Léo, muito bacana, e me dá um respaldo legal. Então, eu queria te parabenizar, Léo, te dar os parabéns pelo seminário. E agora, pessoal, eu abro a palavra para vocês. Vocês podem fazerem questionamentos pelo chat aqui, se inscreverem, né? Vamos abrir 3 perguntas aí. Vocês podem pedir a palavra e falar, né? O microfone está aberto, beleza? Então, nós temos um teto aí, vou dar mais 30 minutos, tá bom? O João já tem uma pergunta, e aí a gente termina às 4, era um combinado que a gente fez para os seminários não ficarem muito pesados, tá bom? Então, João Pimenta. Estão ouvindo? Sim. Sim. Leonardo, na verdade não é nenhuma pergunta, é um comentário, porque aquilo que você apresentou me fez ter uma empatia muito grande com o trabalho, pelo seguinte, eu estava, enquanto você falava, buscando alguns dados aqui, e no dado da Embrapa de 2017, mostra que o território urbano brasileiro, ele é de 0,63%, ou seja, menos de 1% do território brasileiro é urbanizado, enquanto que a população urbana é de 84,3%, né? Então, são 160 milhões de pessoas que vivem num território que ocupa menos de 1% do território brasileiro. E quando eu fui ver a lista dessas maiores densidades demográficas, tá aqui Diadema, São João de Meriti, Taboão da Serra, São Paulo, Recife, Carapicuí, Osasco, Salvador, Olinda, Santo André, Fortaleza, ou seja, zonas metropolitanas. Esses adensamentos demográficos se dão, em grande parte, por conta de pessoas que são desterritorializadas do campo, né? Que precisam sair dos seus territórios e ocupar, via de regra, as periferias dessas cidades, normalmente destinadas a pessoas de baixo poder aquisitivo, onde elas vão morar em condições, né, bastante degradadas, e isso também vai acarretar numa degradação do ambiente, porque você vai construir coisas onde você não pode. Né, você vai cortar barranco, você vai aflorear córrego, todas essas questões. E por que eu estou falando isso? Porque o que eu trabalho aquilo que você chama de uma geomorfologia urbana, eu trabalhei no mestrado uma geomorfologia rural, se assim se pode dizer, porque eu fui trabalhar como que a geomorfologia influencia na questão da territorialização no campo. Ou seja, por que áreas de assentamento rural
normalmente são áreas pouco interessantes para o agronegócio. São áreas muito declivosas, muito dissecadas, enquanto as áreas mais planas ficam à disposição, né? Continuam à disposição do agronegócio. Ou seja, existe essa expulsão desse pessoal que vai adensar as cidades. Então, quando você fala dessa indissociabilidade da questão física e social, da natureza social, eu também fiquei pensando nessa indissociabilidade das geomorfologias, tanto agrária quanto da urbana, né? E que deveria existir um maior diálogo nessas propostas de plano diretor das cidades, mas também observando como que é feito esse ordenamento territorial no campo, porque um é reflexo do outro, né? Porque aquele problema que não foi resolvido no campo, ele vai acabar desovando na cidade. Então, é mais ou menos por aí o que eu queria dizer. Parabéns aí pela explanação, foi muito legal, cara, muito legal mesmo. Parabéns. Fala agora? Sim. Valeu, Pimenta, né? Pode chamar você de Pimenta. Valeu, Pimenta. Exatamente isso, né? Eu acho que você complementa muito bem aí essa fala, né? E eu acho interessante essa questão dessa integração. Eu acho que a gente devia olhar mais para o condicionamento aí do relevo, da geomorfologia, né? E ver como que ele influencia nessa ocupação, né? Fazer eu sei que é um exercício extremamente difícil fazer isso, né? Às vezes a gente está aí trabalhando, a gente sabe às vezes por causa da falta de tempo, de recurso, de material humano e técnico, né? Mas realmente o ideal é a gente olhar para os dois ambientes, o rural e o urbano, né? Essa indissociabilidade que você fala, exatamente, né? Tanto é que, como eu havia dito lá, né, na fala, que as áreas de entorno acabam sendo as áreas que mais influenciam, pela falta das estruturas, né, por às vezes ser áreas que a população ela vai sendo expulsa e ocupando áreas periféricas nem sempre adequadas, né? Então, por mais que a gente eu trabalho urbano, mas eu faço um apelo aí, né, para a gente olhar para esse lado dessa categoria, se assim pode ser dito, desse lado geomorfológico, desse condicionamento, quanto isso influencia na vida das pessoas, porque aquela ideia da reprodução é bem isso, né? O quanto que o homem ele atua no meio, mas o meio também influencia as ações humanas. Então, a sua fala, eu também sou parceiro dela, nesse sentido dessa complementação. E o quão bom seria se a gente praticasse essa indissociabilidade entre as áreas rurais e urbanas, nessa compreensão do todo, né? Muito bem. Obrigado. Pessoal, a palavra está aberta. Temos tempo aí para... O pessoal está meio tímido, cansado já. E a gente aproveitar, no bom sentido, né? Explorar um pouco o Léo aí, da experiência dele também. Vamos lá, o Jonathan, abriu o microfone. Perguntar para o Leonardo, né, que ele me refrescou uma questão ali nas referências. Naquele livro do Geomorfologia Urbana do Guerra, que é uma coisa que eu vi muito, uma pergunta para ele, por que geralmente esses livros ou nesses textos é muito mais... Esse mesmo. Praticamente todos os artigos aí, né, que não é uma organização do Guerra, os estudos geomorfológicos urbanos são muito mais ligados a questões de bacias hidrográficas e estudos em cotas do que trabalhos mais relacionados aos seus, de propostas, no caso. Assim. Você não vê muito esse tipo de trabalho. Por que será que, por exemplo, você pega Rio de Janeiro, quando você vai em GTs, claro, lá é um laboratório a céu aberto imenso, né, de questões de deslizamento, problemas relacionados com a chuva, mas não há tantos trabalhos como esse de gerar proposta para melhorar o planejamento urbano, mesmo a gente sabendo que essa questão do plano diretor acaba sendo mais um viés ideológico do que técnico mesmo, né? A gente sabe que, querendo ou não, esses planos diretores eles acabam atravessando uma, duas gestões para serem aprovados. Mas a pergunta é mais essa. Por que acaba sendo mais fácil estudar essa questão de encostas e bacias hidrográficas em cidades
mais diretamente a problemas relacionados a ela do que a propostas de, como você fez, de delegar áreas para expansão urbana. Eu não sei se eu teria um respaldo para responder essa sua pergunta. Porque a minha vivência nesse âmbito acadêmico aí, científico, não é tanta também. Mas, assim, a leitura se eu posso falar alguma coisa, a leitura que eu faço é que, da mesma forma como que os espaços, né, urbanos ou rurais, eles acabam sofrendo uma influência do capital, né, ou de uma força, aí, de um interesse maior, os trabalhos científicos acabam tendo essa influência também, né? Então, para onde que há um interesse, né, que ciência que está se comprando hoje? Uma ciência que visa o estudo das bacias e tal. A gente vê isso em eventos científicos, a gente vê isso nas revistas, né? Porque agora a revista está aceitando uma linha de pesquisa, e os profissionais vão e caminham para aquele lado, né? Infelizmente, a gente acaba se restringindo ou se pautando por uma lógica que mercantilista, que também abrange né? Então, que nem, vou dar um exemplo do que aconteceu. Eu peguei todos esses meus mapeamentos, né, que eu fiz lá de Bauru, tudo, gravei no CD, o trabalho todinho, tudo, e fui na secretária do planejamento lá da cidade e falei com ela, tal, não sei o que, meu trabalho é esse, toma, tá aqui, né? Eu nunca tive muito obrigado, mas eu nunca tive uma fala, deixa eu ver, deixa eu olhar, não sei se olhou, se não olhou, eu acredito que não deve ter olhado, né? E para implantar também, muito menos, assim. Então, eu acho que parte um pouco para esse lado também, triste, assim, às vezes, não sei se essa é uma fala que eu deveria estar tendo, mas é uma forma que eu vejo que às vezes as coisas acontecem, né? Não sei se respondi a sua fala. Tá bem colocado. Fernando tem uma pergunta. Fernando. Oi, João. Oi, a palavra é tua. Fala, João. Vocês conseguem me ouvir aí? Sim, pode falar. Então, João, naquela aula inaugural que tive o privilégio de sentar do lado do Léo, né? E ele me perguntou assim, Fer, como que você, sendo engenheiro, consegue assim escutar os conceitos que a gente fala e você como é que você consegue porque são muitos conceitos, né, João? A grande verdade é essa, independente de qual a subdivisão que se trabalhe, né, qual o foco da pesquisa, a enormidade de conceitos é muito grande. E eu, apesar da mesma forma que eu me sinto privilegiado em fazer parte do grupo e aprender muito, é um desafio porque o pensamento que geralmente assim, que é dado nos cursos de engenharia é voltado para o mercado para transformar o espaço, mesmo sendo engenharia ambiental. Que hoje em dia o engenheiro ambiental ele está uma profissão um pouco curvada ao fato de precisamos destruir, como podemos viabilizar isso? Né? Então, essa questão de repensar o espaço, as colocações do João foram, do Pimenta, né? Foram excelentes, assim, eu me senti bastante contemplado, mas a minha preocupação, o Léo e João, é no sentido de, por conta de toda essa questão, essa situação que a gente está vivendo, talvez a maior divisão que exista não seja entre as geografias ou entre a engenharia e geografia, mas talvez uma coisa que você toca bastante nesse ponto, e nós nos conhecemos há tanto tempo, e é a questão da divisão entre a prática e a teoria. E aí, por conta dessa situação agora,
eu fico bastante preocupado como que serão feitos os levantamentos, as pesquisas, os estudos, né? E aí a gente talvez metodologicamente teria que repensar e desenvolver uma nova forma de pesquisar, porque nós estamos afastados. Imagina um trabalho de campo hoje em dia, né? Imagina uma situação coletiva, né? Então, é mais uma preocupação, um comentário, né? E aí eu aproveito para agradecer. Eu queria ouvir de vocês, assim, algum lenitivo aí, alguma coisa do tipo, né? Mas eu agradeço aí pelo excelente seminário. Obrigado, Léo, João, Pimenta, brigadão. Obrigado a você. Obrigado, Fernando. Antes de passar a palavra para o Léo, né? Eu vou abrir para o Gabriel e para a Valesca, tá? Porque aí eles fazem as colocações deles, eu acho não, pergunta de uma maneira mais ampla, tá? Gabriel? Deixa eu só abrir aqui, ó. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria parabenizar, já coloquei ali no chat, parabenizar a sua apresentação, o Leonardo e o João Oswaldo coordenando o espaço, parabenizar. Sempre bom e importante ter esses debates, né? Eu, por exemplo, eu sou da Humana. Então, na Geografia Humana, meu doutorado é sobre processo de utilização da água como mercantilização. E me fez bastante interessado, sobretudo, também pela minha vivência fora da academia, a questão da apropriação do relevo, da apropriação da base natural, né? Aí eu fiquei um pouco interessado, Léo, se você, o João, até os companheiros que estão aqui, pudessem me ajudar. Fiquei muito interessado com a escala de tempo, quando você apropriou do cenário, né? Uma escala morfológica e a escala humana. Eu queria saber, se pudesse até passar algumas indicações, porque é interessante, quando é tratado de água, há uma questão de aumentar a produtividade dessas empresas de tratamento de água e de sucção. Então, acho que dizer que temos um aceleramento nesse tempo geomorfológico. Eu queria que você pudesse me aclarar isso, né? E eu acho que basicamente é isso, até uma apropriação técnica, né? Eu acho que é isso mais. Parabéns a todos e todas, nesse momento de pandemia, todo mundo aqui. Obrigado, obrigado, Fernando, né? Desculpa, eu tinha agradecido. Obrigado, Gabriel. Vou passar a palavra para a Valesca, aí depois a gente responde. O Léo responde. Valesca? Olá. Tudo bem? Tudo jóia. Eu estou aqui inquieta, né, João? Mas, assim... né? Léo, eu gostaria de saber se você teve acesso para fazer o seu trabalho do plano dessas avenidas, né? Porque eu trabalhei em Secretaria de Estado, trabalhei em obras de construção civil, e a gente sabe que isso acontece muito, muito antes, né? O planejamento dessas vias, dessas infraestruturas da cidade, elas já são pensadas muito antes das coisas acontecerem, né? Eu comecei, o João me bateu bastante lá na graduação, eu fiz um trabalho sobre áreas verdes de loteamento, né? E depois, uma especialização, eu fiz sobre desafetação de áreas na cidade pelo próprio poder público. Então, a gente sabe, né, como comentário que eu fiz, que a legislação ambiental é forte, mas pelo fator de utilidade pública, isso é modificado. E a engenharia, às vezes, tem noção, eles sabem, né? Eu trabalhei em construção civil, numa empresa de construção civil, e é sabido dos problemas ambientais existentes. Só que o caminho seguido é sempre a via do que é menos custoso, do que é mais rápido. Na cidade, penso eu, que é da fluidez, né? E os problemas, como você mesmo disse, técnicas de engenharia resolvem, né? Eu estou agora com o desafio, né, de pensar a cidade no desenvolvimento sustentável. Estou tentando pensar um pouco a cidade, fiz várias anotações, penso que eu tenho que voltar lá nos meus trabalhos, né? Ouvindo o seu trabalho, de todo o levantamento que você fez de bacia hidrográfica, até para entender essa fragmentação da cidade, a colocação das pessoas nas periferias e nos locais
mais vulneráveis, né? Mas então eu gostaria de saber, até para eu me orientar aqui, se você teve acesso, se a prefeitura te forneceu esse planejamento que deve ser antigo da implantação dessas avenidas em Bauru. Parabéns, viu? Adorei seu trabalho. Obrigada, João, pela oportunidade. Imagina, prazer enorme vocês estarem participando aqui também, Valesca. Léo, tem um questionamento, já tinha respondido o Jonathan, do Fernando, Gabriel e da Valesca. Muito bem. Quer começar, João? Você fala? Você é o homem hoje. Bom, antes de responder o Gabriel Valesca, depois eu vou, permite, João, falar. O Gustavo, ele colocou uma questão aqui no chat. Tá. Depois abrir ele. Bom, acho que o Fernando, né, começando por ele assim. É verdade, desculpa. Na verdade, Fernando, fiquei meio pensando no que você falou, acabei esquecendo já, assim, qual que foi a sua integração, né? Depois você, por favor, me retoma rapidinho aí o seu questionamento. Léo, eu perguntei qual a ideia de vocês a respeito de como ficariam os levantamentos, as novas, como que as pesquisas iriam se adaptar a essa situação, né, para a gente poder realmente repensar o espaço, a produção, nesse sentido, assim. Eu não tenho uma resposta para isso, né? Eu, na verdade, não sei se alguém teria, porque não me debrucei a pensar sobre isso. E a verdade é que a gente sempre pensa que tudo isso uma hora vai voltar como, não como às vezes como era antes, mas pelo menos mais próximo. Então, não penso os trabalhos, a ciência diferente às vezes do que era antes. Acho que talvez deveríamos pensar nisso, mas não consigo hoje, nesse momento, pensar um pouco nisso. Do quinário, Gabriel, a ideia do quinário, assim, né, desses depósitos, são que as transformações do relevo, as transformações da paisagem que se dão ou se dariam dentro de um tempo geológico, eles acontecem dentro do tempo de vida humano, né? Interessante que as falas, eles não se desassociam do tempo da escala geológica. Eles só colocam que são transformações, só que muito rápidas, né? Esse que seria a ideia aí do período quinário, né? Então o Peló já fala um pouco disso, o João trabalha bastante com essa questão, quando ele trabalha com os depósitos tecnogênicos, então deve uma fala bem bacana, assim, e complementar aí pra gente. Valesca, um prazer, muito obrigado aí também pela fala, né? Eu tive contato, em especial, você quis dizer sobre aquela avenida Nações Norte, né? Daquele primeiro trabalho que eu apresentei, né? Eu tive acesso, sim, ao arquiteto que elaborou, ele que projetou toda a avenida. Conversei com ele já é falecido, mas na época ele que tinha feito. Demorou muito tempo para sair, obviamente, essa avenida, recursos e tudo, mas quando eu falei com ele havia me dito que as projeções daquela avenida de tubulação, escoamento, volume d'água, para uma ideia para 100 anos. Essa foi o que ele falou para mim, né? Foram estudos feitos por um cálculo de 100 anos. Contudo, né, eu sempre, bom, as ciências exatas tá aí, ok, mas tem um documentário que chama, feito era um canal, não sei se era Folha agora, que fala sobre os rios urbanos, né, de São Paulo. E um arquiteto da USP, ele fala sobre o Tietê, a projeção do Tietê, e principalmente do Tamanduateí, né, que é um afluente do Tietê, que em menos de 5 anos extrapolou o volume de água que escoava pelo Tamanduateí do que eles esperavam. Né? Um volume que eles esperavam que demoraria décadas,
ocorreu esse volume em um tempo menos entre rios. Exatamente. Obrigado, Gustavo. Em menos de 5 anos. Então, assim, não sei, né? Eu acho que como que se dá isso daí dentro dessas ciências exatas, né? Eu acho que é muito mais do que o aspecto hídrico e o tamanho de tubulação, vazão e tudo mais. Tem uma condição climática, tem uma... exatamente, com a participação de geógrafos da USP. Obrigado, Gustavo. E eu acho que tem que ter uma visão que eu, na minha fala com o responsável pela produção da avenida, senti sim uma preocupação, mas não senti um olhar do todo de uma bacia em si, de todo um processo de ocupação, quais seriam as larguras das avenidas, quais seriam a densidade urbana, qual seria a relação de praças que estariam em torno, implementadas nas vertentes, né, e tudo isso. Então, acho que a gente tem muita coisa a avançar ainda também. Foi todos? Tudo bem. Por favor, João, depois. Eu queria... Não, pode falar. Tem um questionamento do Gustavo, é uma pergunta. Pode responder. Só um minutinho. Tá. Vocês estão ouvindo o pequeno aí? Tá todo felizão aqui. Tranquilo, Léo, fica tranquilo. Bom, Gustavo, eu queria, por favor, explore mais essa questão o que você quis dizer aí com as convenções, né? Seriam essas convenções cartográficas, isso? Convenções cartográficas, nesse viés, Léo, porque eu não sei se o pessoal está acompanhando, mas eu assisti uma palestra ontem, se não me engano, organizada pela UGB. E aí o pessoal está discutindo o que eles estão chamando de Sistema Brasileiro de Geomorfologia. Pelo que me parece algo novo, eu não estou por dentro, eu vi essa discussão ontem, né? E aí eles falaram, inclusive, sobre essa questão da padronização das convenções cartográficas, né? Como se tem para pedologia, enfim. Como que isso se aplicaria ao urbano, considerando a diversidade que a gente tem, né? Entendi. Cidades e cidades, né? Uhum. Tá, entendi, Gustavo. E seria muito bom se tivéssemos isso, né? Eu acho que a gente teria uma leitura, né, bem mais simples, assim, né, mais fácil e tal.